Eu quero falar de uma outra realidade também, aproveitando que nós estamos na esteira da COP30, acontecendo lá em Belém do Pará, que a Noruega anunciou um investimento de 3 bilhões de reais para esse fundo que é encabeçado pelo Brasil para tentar manter as florestas de pé. Agora há pouco, o ministro da Fazenda falava sobre essa iniciativa, inclusive sobre a necessidade de tentar, a partir dos discursos da COP, convencer muitas dessas autoridades e dos países a também investirem, fazerem as suas transferências para esse fundo que poderia, digamos, mostrar para o investidor que vale a pena, sim, você manter a floresta de pé, em vez de buscar avanço ou até mesmo o desenvolvimento de regiões no mundo todo, principalmente onde há florestas tropicais, em que você tem a vontade de muitos desses países de derrubar a floresta para gerar desenvolvimento, seja por meio de avanço de cidades, seja por meio da agricultura, da pecuária, enfim. E Bruno Musa, você contava aqui que a Noruega já tem um investimento grande nesse setor, inclusive maior que o próprio PIB do Brasil. Mas como é que você avalia a maneira como ela também cuida de seus, digamos, de suas riquezas ambientais e busca em outro país compensar aquilo que talvez os países da Europa não façam? Pois é, nenhum país da Europa faz isso, né? Mas é um país que adora mais colocar regra no país dos outros sem praticar para ele mesmo. Cagar uma regrinha. Totalmente, você tirou da minha boca. Eu sou muito a favor da exploração do petróleo. Eu acho que o brilhantismo do ser humano ao empreender, ele mostra que quando deixado livre, a capacidade criativa do ser humano de empreender e satisfazer novas demandas com novas tecnologias está aí ao nosso lado. Pode ter gente nos assistindo agora de um celular no Japão. E ele está vendo, isso não foi feito pelos governos, nenhum deles, foi feito pela capacidade do empreendedor de levar e satisfazer melhores demandas tecnológicas. E o mesmo acontece com as fontes alternativas de energia, que está acontecendo. Ou seja, estão surgindo novas alternativas. A Noruega é um país extremamente rico em petróleo e em gás. E o que ele fez? Ele é um país rico justamente porque ele sabe explorar isso. Ele criou esse fundo soberano, que é o maior do mundo, como eu falei, que é o mesmo tamanho do PIB do Brasil, 2,1 trilhões de dólares, o PIB soberano apenas. E ali você tem a previdência, a aposentadoria de grande parte dos noruegueses. Eles mantêm a sua poupança privada nos fundos, no fundo soberano da própria Noruega. Então, me parece que eles sabem aproveitar para eles, mas adoram, como você mesmo falou, cagar regra para fora. Faça o que eles têm que fazer, deixar o país maravilhoso, a Noruega, mas não vem querer cagar regra no outro. Agora, vamos lembrar, 3 bilhões que eu tinha comentado, que agora saiu a notícia oficial, 3 bilhões que eles anunciaram para colocar no TFFF, num fundo de 2,1 trilhões, convenhamos. Tá tranquilo, né? Fácil, né? Ixi, como costumamos dizer aqui no Brasil, dinheiro de pinga. Fala, Fábio Piperno. É um dinheiro de pinga, mas é um início, né? A gente está falando em algo aí em torno de uns 450 milhões de euros, né? Agora, de fato, veja, é claro que muitas vezes alguns países tentam até reparar erros que já cometeram. Então, a Noruega, ela tem uma estatal petrolífera. Aliás, muitas, tirando aí as americanas, uma ou outra europeia, grande parte das maiores petroleiras do mundo são empresas estatais. A gente está falando, a maior delas, por exemplo, a Saudi Aramco, lá do Reino Saudita, a Equinor, norueguesa, a Petrobras, enfim, são muitas. E a Equinor, ela está fazendo um grande investimento aqui no Brasil, inclusive construindo uma grande plataforma, porque em breve ela vai se tornar, muito provavelmente, a maior, entre as empresas estrangeiras, a maior produtora de petróleo aqui no Brasil. Então, é claro que ela sabe também que é um momento de se fazer um movimento na direção dessas boas causas. Porque se o país constituiu esse imenso fundo soberano com recursos do petróleo, aliás, que inclusive acabaram inspirando o fundo soberano que o Brasil queria construir. Se a Equinor, até hoje, é uma grande petroleira e que inclusive explora petróleo aqui no Brasil, nada melhor para a imagem do país também fazer algum tipo de aceno compensatório. E aí
sim, participar de um fundo como esse. Bruno, você fez as contas aí de quanto representa? Fiz 3 bi dá 0,14% sobre 2,1 trilhões, ou seja, é um rendimento de... Lá a taxa de juros é muito mais baixa, mas como eles têm muito desses investimentos, 2,1 trilhões em ações, inclusive, que estão tendo um rendimento interessante, isso talvez dê 2 meses de rendimento quando o mercado vai para cima. Né? Ô Zé Maria Trindade, eu queria entender também de que maneira que você avalia a estratégia do governo de, ao mesmo tempo em que tem interesse e a liberação para a exploração de pesquisas relacionadas ao petróleo na foz do Amazonas, busca, por meio desse fundo, manter a floresta de pé. Então, o presidente Lula não esconde o interesse que tem em continuar a explorar petróleo, mas a COP30 quer falar sobre a superação do petróleo, o que poderia parecer bastante incoerente. E aí vem o ministro da Fazenda e diz, mas nós também encabeçamos uma proposta que hoje busca criar um fundo que torne valioso o investimento na floresta de pé. Dá para segurar esses pratos todos e equilibrá-los, hein, Zé? É preciso equilibrar. Eu não sei exatamente o que o Bruno pensa sobre isso, mas há por aqui uma definição de que não há como negar que já está acoplado a qualquer produto esse termo aí de preservação e a reputação. Não tem mais como você separar uma coisa da outra. Sendo mais simplista ainda, não dá para ofertar o produto brasileiro no exterior, carne, e soja e milho, sem levar junto essa reputação. Sem dizer que o Brasil produz milho, produz soja, produz algodão e produz carne, todos de boa qualidade, competitivos sem preço, mas que não desmata, que não usa trabalho escravo, que não usa, enfim, áreas preservadas para esses produtos. Isso já está indivisível, essa reputação está acoplada ao produto. Daí a grande preocupação que há que se ter sobre esta imagem. Isto é muito importante. Sobre a exploração de petróleo, de minério em geral. Muito se preocupa com a exploração do petróleo e eu falo muito da exploração do minério. Trata-se de uma relação abusiva com a natureza, sim, mas é possível reduzir esse impacto e nós temos que admitir que não podemos mais, há muito tempo, viver sem a exploração de minérios, né? Ferro, como viver sem ferro, como viver sem petróleo, não há como. Então, hoje é possível extrair petróleo lá na foz do Amazonas de uma maneira menos, vamos dizer, danosa ao meio ambiente. Há tecnologias para isso e a nossa extração do pré-sal em águas profundas mostra exatamente isso. Então, a grande preocupação é a reputação do Brasil e manter o desenvolvimento. A gente não pode ser decretado a ficar subdesenvolvido porque nós temos uma floresta. Eu quero também falar um pouco mais sobre esse TFFF com a nossa apresentadora aqui da Hora H do Agro, Mariana Grilli, que também está conosco acompanhando a COP30. Na semana que vem estará lá, né, Mari? Estarei lá. Um pouquinho depois, mas estarei lá. Na verdade, já estamos, né? Um pé aqui em São Paulo, um pé lá em Belém. É interessante conversar com a Mari, porque ela está de olho muito no que o agronegócio busca hoje em termos de investimento, de desenvolvimento e o diálogo que ele tenta construir também com a questão ambiental. Mas sobre TFFF, o que você traz para a gente, Mari? Então, esse é um assunto que toca o agro, porque embora a gente esteja falando de florestas e não necessariamente tem uma relação ali direta, mas quando a gente olha para o setor da silvicultura, né, das florestas então plantadas, é importante a gente entender que o setor está prestando atenção nessa discussão do TFFF, por quê? Tem essa diferenciação, então, né? Então, florestas plantadas e florestas nativas. O TFFF quer preservar as florestas tropicais, logo as florestas nativas. Mas tem companhias, por exemplo, do setor de celulose, que tem uma grande área preservada. E aí eles já olham lá para frente para o mercado de carbono. Então, é super importante a gente entender e acompanhar esse assunto do ponto de vista do agro, do setor que planta e colhe, porque a floresta plantada que depois vai ser colhida também pode fazer parte desse TFFF. Aqui no Brasil, só rapidinho, a gente tem essa questão do eucalipto que não é nativo. Então, como que incentiva, via fundos TFFF, a floresta nativa? Voltando
a questão da COP, que também mexe com o clima, com o meio ambiente. Nós temos aí, Mari, uma tentativa do governo de se articular com o agronegócio para montar um plano clima que atenda a ambos os lados. Explica para a gente o que seria esse plano clima e como que essas conversas estão se encaminhando. Sim, o Plano Clima é esse instrumento, então, que o governo federal, na verdade, já existe há muitos anos, né, em que o governo federal explica ali como que cada setor da economia vai descarbonizar as suas atividades. Então, várias atividades econômicas estão inseridas nesse Plano Clima, incluindo o agronegócio, a agropecuária, a atividade agropecuária. O grande lance é que o Plano Clima, então, mostra as metas de descarbonização de cada um desses setores e como cada um deles precisa se comportar ali, né, conduzir os seus negócios para que haja essa descarbonização. E para que esse cálculo, então, exista, para que essa meta exista, o cálculo precisa, então, ser feito a partir das emissões já realizadas, né? O quanto emitimos hoje, o quanto vamos deixar de emitir no futuro. O ponto é, a metodologia de cálculo das emissões de gases de efeito estufa do setor do agronegócio estavam desagradando o setor, o agro. Porque, de uma forma geral, o que o Ministério do Meio Ambiente fez foi considerar que todo o desmatamento, seja legal ou ilegal, inclusive, estava sendo alocado na agropecuária. Se o Brasil desmatou, é culpa do agro. E aí houve toda uma mobilização, é claro, do setor para explicar que não é bem assim, literalmente não é bem assim. Primeiro, que o Plano Clima precisa deixar claro o que é desmatamento legal e o que é desmatamento legal, porque a gente tem essa diferenciação de acordo com o Código Florestal. E além de diferenciar, então, o que é legal e ilegal, dentro do legal, dentro do que se permite, do que pode se desmatar por conta da nossa legislação, é importante calcular o que está sendo, de fato, se tornando agropecuária, grãos, né, soja, milho, o uso da pecuária em si. Então, como estava muito generalizado, é isso, sim. Quem bate o olho ali no documento vê que, desmatou, é culpa do agro. E não é bem assim. Então, foi isso que o setor vem articulando já há algumas boas semanas com o Ministério do Meio Ambiente e parece que vai haver, então, um consenso de mudar esse cálculo, mudar a metodologia. Nisso, o agro que emitiria 70%, cai para 30%, então é muita diferença. Então o governo precisa explicar agora qual vai ser essa metodologia usada, o quanto que de fato das emissões do Brasil estão a cargo da agropecuária e como que isso vai ser mostrado para a comunidade internacional. E é interessante haver também um trabalho intenso de comunicação, né, Mari? Porque se a gente fala de agronegócio, naturalmente nós estaríamos falando de uma atividade que é legal, que obedece aos trâmites burocráticos e que cria oportunidades de crescimento da economia, da empregabilidade no país. Quando você pega o que é ilegal e joga também no agronegócio, é como se você estivesse contaminando uma palavra que deveria servir apenas para representar aqueles que atuam da maneira correta, que respeitam as leis ambientais, que respeitam as regras no país. Então, tudo isso é muito importante e eu acredito que também incomode bastante o setor, né? Que é receber, digamos, todas as consequências do que eles fazem, mas também do que a atividade ilegal acaba trazendo de consequência. Sem dúvida, sem dúvida. E é exatamente esse o ponto que o agro tem definido muito. Do tipo, emitimos, né? A agropecuária emite gases de efeito estufa? Emite. Mas a gente também sequestra. Então, um dos pontos que eles falam muito é, peraí, a gente está sendo só penalizado pelo desmatamento que às vezes nem é culpa nossa. E quando vai e não se olha, por exemplo, para essa metodologia de sequestro. Porque muito rapidamente, não vou ficar entrando em questões agronômicas, mas é isso, assim, o solo, quando ele está saudável, ele consegue sequestrar carbono. Então, no Plano Clima, da forma como ele estava concebido, a gente só olha, né, o governo federal só estava olhando para o quanto a agropecuária emite e não o quanto ela sequestra. Então, isso é um dos pontos de atenção. E o segundo ponto de atenção, de fato, é essa questão do desmatamento legal ou ilegal, porque é uma questão de uso de terras públicas, e aí a gente começa a falar das mudanças do uso da terra, né? Ou seja, essa terra que foi desmatada ilegalmente, que está contra a lei, muitas vezes, sim, é utilizado para depois virar soja, virar boi. A gente fala, né? O boi é o laranja da terra, muitas vezes. E aí não é o agronegócio legal. É o laranja, o grileiro,
usando a terra para então, né, esquentar essa terra, e isso lá na frente vai virar um problema de soja, de pecuária, e aí a gente entra em questões de rastreabilidade. Fica o convite para o pessoal assistir aí o Hora H do Agro, que a gente vai explicando essas camadas do setor. Ô Mari, peraí que eu vou conversar com os nossos amigos sobre essa questão relacionada à descarbonização e ao Plano Clima, e daqui a pouco eu volto para falar contigo também sobre esses fundos que têm o apoio da Europa, que joga o dinheiro no fundo alheio, mas muitas vezes não cumpre também a sua parte. Espera só um minutinho que eu já volto contigo. E há, meus amigos, esse incômodo muito grande, né? E isso é uma questão que tem, digamos, permeado o agronegócio, e a dificuldade que se tem de dialogar muitas vezes com governos que também lançam essa crítica há muito tempo, que é fazer a sociedade entender a diferença entre o agronegócio, o produtor de alimentos, das fazendas que atuam da maneira correta, que mantém a porcentagem ambiental e das matas dentro de suas propriedades de pé, daqueles que derrubam de maneira ilegal nessa tentativa de depois regularizar a situação. O pessoal da rádio já está conosco, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês por aqui nessa quinta-feira para a gente debater. Eu sou o Evandro Cini, sigo com vocês pela próxima 1 hora e nesse momento nós estamos falando do Plano Clima, esse plano apresentado pelo governo federal e que tenta uma articulação mais intensa agora com o agronegócio. E aí quando a gente entra com a questão da descarbonização, Bruno, aí que o negócio fica complicado mesmo, porque as métricas utilizadas, as contas feitas ainda não trazem a transparência necessária para que todo mundo consiga entender que caminho seguir. Pois é, e o objetivo não é politizar uma discussão tão importante como essa, né? Enquanto a Mari estava falando aqui, me lembrou uma frase de Milton Friedman, que ele falava que as políticas públicas, elas devem ser mensuradas não pelas suas intenções, mas sim pelos seus resultados. Porque a intenção, ela é linda. Se você pega um político que normalmente, de todos os lados, eles mentem, eles vão falar, obviamente, que a intenção é sempre muito mais linda. Meu objetivo é acabar com o desmatamento. Quem é o inimigo? O inimigo é o agro. Sempre aqueles que acreditam num Estado gigantesco promovem um inimigo, precisam de um inimigo para que ele seja o salvador da pátria através dos recursos subtraídos de todos do setor privado. E esse é, normalmente, o Estado, que é formado pelos pequenos burocratas que comandam a todos nós. Então, meu ponto aqui é, não olhemos apenas as intenções. No papel, vale tudo. Mesma coisa que você querer projetar o faturamento da tua empresa. Você joga no Excel, ele aceita tudo. Você vai falar que gráfico lindo, só sobe. Mas e a real intenção disso? Um outro ponto interessante, que a Mari também trouxe, me parece, que vai nessa linha, que quando ela falou da emissão e do sequestro, né? Eu estava vendo um relatório que saiu agora na revista Nature, que até onde me consta é uma revista importante, científica do tema, né? Claro. E ela soltou ali uma matéria importante, com um artigo científico, falando que as emissões de CO2 agora estão até, inclusive, ajudando na revitalização das árvores na Amazônia. Então veja que nós fomos ensinados lá atrás isso no colégio, da importância da emissão do CO2, e aí ao longo do tempo isso tudo foi subvertido, e eu não sei porque não é minha área, mas engraçado que começou a surgir agora o contraponto. Então, em determinado nível é importante a emissão desse CO2. Então, de novo, isso tudo infelizmente é politizado. E se você defende um lado, você está do lado A, se você defende o outro, você está do lado B. E isso é muito triste, é muito ruim, porque o agro, a gente já mencionou aqui, ao longo de toda a cadeia produtiva, ela representa o quê? 20% do PIB brasileiro? Toda a cadeia produtiva, eu estou falando do agro, né? Desde chegar até o produto no supermercado. E você está demonizando alguém que representa 25% do PIB brasileiro de um país que é pobre, por essência, em renda, em PIB per capita, e a gente demoniza justamente quem produz 1/4 do PIB. Essa politização é muito triste e mantém o Brasil atrasado. Ô Piperno, e há uma preocupação extrema com a floresta amazônica, porque a gente está falando de um tipo de floresta que contém muitas árvores centenárias. E essas árvores passam essas centenas de anos sequestrando esse gás carbônico. Quando elas são derrubadas, esse gás carbônico, ele é devolvido à natureza. E aí o que se tenta fazer a partir desses projetos são meios de compensação que tenham também a participação do agronegócio. Você acha que é um tema que o governo vai conseguir pacificar com o setor da maneira correta e comunicando também corretamente, Piperno? Ô, Evandro, eu acho que grande parte do agro, ele já se conscientizou, e isso não vem de hoje. O agro mais moderno, ele já se conscientizou de que é assim, precisa compatibilizar isso, até porque se ele assim não fizer, ele perde mercado. Até porque a questão do agronegócio e da rastreabilidade que a Mari citou é um dos gargalos. Por exemplo, do acordo que há décadas, há muito tempo,
Mercosul e União Europeia tentam fechar, e agora me parece que está mais próximo do que nunca de ter, enfim, seu desfecho. Então, não dá realmente para hoje não pensar nisso. Agora, cabe também ao governo, além de atualizar as suas métricas e tornar tudo muito mais realista, conhecer mais a realidade de cada área, de cada bioma, de cada ambiente, de cada região, também continuar investindo bastante em fiscalização, até porque a boa fiscalização é o que vai viabilizar alguns projetos. Exemplo, o que se debate hoje sobre o asfaltamento da BR-319 lá entre Manaus e Porto Velho. O que pega nessa história? É que grupos que defendem a preservação da floresta argumentam que, caso o asfalto seja refeito, porque isso lá atrás já foi, né, lá no tempo lá da Transamazônica e tal, né, se criarão no entorno dessa via muitas áreas que vão proporcionar o desmatamento, até porque nessas áreas, aí sim, vai haver exploração, talvez agrícola, sem a devida fiscalização, exploração comercial, exploração até mesmo de garimpo, novas comunidades, novas vias, ou seja, o asfaltamento, ele ensejaria, então, o surgimento de outros polos de atividades que, de alguma forma, poderiam danificar a floresta. Então, veja, o governo também tem que ser muito vigilante em relação a isso.